Bem-vindo novamente aqui no nosso canal John Financeiro. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aproveite aí, aperta aí as notificações também para receber todo o nosso conteúdo. E trago hoje um assunto chamado como não cair em golpes de pirâmides financeiras. Tem se multiplicado muito esse tipo de golpe em nosso país e muitas pessoas aparecem para a gente com muitos benefícios, uma oferta de muitas recompensas, muitos ganhos, muitos lucros, ganhos fáceis em pouco tempo. Tá? Então eu quero trazer aqui 10 dicas valiosas para você não ser enganado por esses estelionatários, para você nunca mais cair em golpes financeiros de pirâmide, em esquemas de pirâmides. Então, vamos lá. Bem, primeiramente nós temos que entender rapidamente aqui o que é uma pirâmide financeira. Como o nome diz, é uma forma piramidal, onde a sua base precisa estar sempre entrando novos investidores, novos aportes financeiros, para poder se sustentar a pirâmide com todos os seus investidores. A pirâmide financeira não faz parte de um sistema financeiro oficial de um país. Então não confunda pensando que você está investindo no mercado financeiro oficializado, padronizado, regulamentado, que não está. As pirâmides são gerenciadas por estelionatários, por pessoas que muitas vezes não conhecem de mercado financeiro. Então esses argumentos que eu vou trazer aqui para você, você pode rebater essas pessoas que tentam vender para você algum esquema de pirâmide, para você investir algum capital, algum recurso seu nesses esquemas. Então você vai poder rebater os argumentos dessas pessoas. Então confere aqui as 10 dicas valiosas para você não ser enganado por esses esquemas de pirâmide. A primeira dica é a seguinte: desconfie de promessas de grande retorno financeiro num curto prazo. É quase que impossível você ganhar uma rentabilidade tão alta num prazo pequeno. Por exemplo, uma rentabilidade que saiu de 30 mil, você vai resgatar ela em 1 milhão em 6 meses. Isso não existe. Essas pessoas, esses estelionatários, atuam muitas vezes na tua natureza humana, na tua ganância. Então eles, sabendo que você tem a propensão a ser ganancioso, então eles colocam esse argumento da alta rentabilidade em tão curto prazo. Então nem na Bolsa de Valores você vai conseguir rentabilidades como essa. Então desconfie disso, que é o primeiro argumento para você não cair na mão de estelionatários. Não existe retorno de alta rentabilidade em tão curto prazo. A segunda dica que eu trago para vocês: procure saber como essa empresa ou corretora, ela ganha os seus recursos, de que maneira ela ganha o seu retorno financeiro. Muitas vezes nós não temos o histórico dessas empresas ou desconhecemos a natureza do patrimônio dessa empresa. Então procure investigar que empresa você está aportando recursos, investindo, que corretora, se ela é registrada no mercado financeiro oficial, se tem registro nos órgãos reguladores nacionais. Então procure ver a origem dos recursos dessa empresa que estão sendo gerenciados. Muitas vezes você pode ter organizações criminosas por detrás desse grande valor que eles movimentam no mercado. Então procure conhecer a origem do dinheiro, a origem dessas empresas que você está sendo convidado a investir, a aplicar o seu suado dinheiro. A terceira dica que eu trago para vocês é: procure ver se essa empresa ela é auditada, é regulada por algum órgão nacional, algum órgão do sistema financeiro oficial. O sistema financeiro oficial ele possui as seguintes instituições, autarquias: o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários e a própria Bolsa de Valores. Então essas empresas elas são reguladas por leis, por regulamentos que vão dizer as práticas que elas devem ter no mercado. E se elas não praticar, elas podem ser punidas, impedidas de operar os seus donos, seus executivos. Então procure nos sites dessas instituições ver se
essa empresa que está oferecendo para você tais investimentos com grandes retornos no curto prazo, se elas são reguladas, se elas fazem parte do sistema financeiro, se elas se encontram no banco de dados, nos sites dessas autarquias federais, dessas instituições que regulamentam o mercado financeiro nacional. A quarta dica que eu trago para vocês é a seguinte: fique atento ao argumento dessas empresas, tá, que se dizem que são bons investimentos, que trazem retorno no curto prazo, se elas falam para você trazer mais pessoas para o investimento. Tá? Isso já caracteriza que é uma pirâmide, está caminhando para uma pirâmide. Porque quanto mais pessoas na base da pirâmide, melhor sustentação. Vai dar recursos para aqueles que estão acima, que entraram primeiro, novos investidores que chegaram depois. Então, a característica de uma pirâmide já se consolida quando tais empresas, tais corretoras, começam a dizer para você trazer mais investidores, mais amigos, para investir junto com você. A quinta dica que eu trago para você é: observe a ostentação fora do comum dos seus executivos, dos seus donos. Muitas vezes a gente vê em páginas da internet, Instagram, redes sociais, as empresas, né, e os seus sócios, seus donos ostentando muito com carrões, com iates, com dinheiro, com dólares na mão. Gente, o homem mais rico do mundo, Warren Buffett, ele não ostenta. Você não vê esses homens ostentando porque eles têm um nível de maturidade financeira. Então as pessoas que fazem isso não há maturidade financeira nem para gerenciar o dinheiro delas. Imagine para gerenciar o seu. Então isso demonstra que elas são despreparadas por causa da ostentação. A ostentação nada mais é que uma demonstração de imaturidade, coisas de menino. Homens do mercado financeiro não ficam ostentando. Grandes bilionários do mercado financeiro não ficam ostentando, mostrando o seu patrimônio. Eles são muito responsáveis com a sua imagem, porque eles estão gerenciando recursos de terceiros. É uma responsabilidade muito grande perante a sociedade. Então, isso mostra, é um dos indicadores, essa ostentação demasiada, mostra que você está diante de um golpista. A sexta dica que eu trago a vocês é: conheça o que é o mercado financeiro de verdade e suas características, principalmente risco e retorno. Você precisa entender o que é o risco e retorno. O risco, ele faz parte de qualquer investimento. Ele tem uma forma de se calcular. Você pega a rentabilidade dos últimos 12 meses, por exemplo, e bota numa fórmula em Excel, a fórmula do desvio padrão. Muito fácil. Você bater em qualquer no Google, na internet, você vai ver como é calculado isso no Excel. Basta você pegar a média das rentabilidades, e ele vai mostrar lá para você o risco desse investimento a partir de uma média de retornos, a partir de uma rentabilidade mensal que o prospecto dos investimentos eles entregam aos seus clientes. Então, um dos indicadores que mostra que você está diante de golpistas é que eles não têm prospectos, é que eles não têm lâmina de apresentação de um fundo, muitas vezes com suas rentabilidades mês a mês, comprovadas com lastro. O que é o lastro? É garantias. Estão investindo em quê? Estão investindo em dólar, estão investindo em ações, etc. Eles não vão mostrar por detrás dos bastidores como funciona a dinâmica dos seus investimentos de fato. E muitas vezes eles nem sabem o que é risco e retorno, porque eles não são do mercado financeiro. Então você precisa ter esse conhecimento da comunicação financeira, na comunicação financeira do dia a dia de quem trabalha nessa área de mercado financeiro. Você precisa conhecer para não ser enganado. Então invista em conhecimento, saiba o que é o risco, saiba o que é um retorno, no mercado financeiro, para você ter noção de que risco você está tomando. E a média de rentabilidades passadas não significa que é rentabilidade futura, isso é uma regra no mercado financeiro. Então essa é mais uma dica para você não ser enganado por tais investimentos, pseudos investimentos por aí. A sétima regra que eu trago a vocês é: pergunte as experiências dos gestores desses falsos investimentos.
Tá? Muitas vezes você vai ter pessoas que trabalharam em padarias, que trabalharam com venda de carros, né? Que trabalharam em marketing, tá? E nunca sentaram numa corretora de valores, nunca compraram uma ação na bolsa de valores, nunca fizeram um investimento na bolsa de valores, tá? E outros investimentos, o tesouro direto, por exemplo, renda fixa, etc. Então essas pessoas não há experiência no histórico curricular delas. Basta você pesquisar quem são essas pessoas. Não entregue seu dinheiro para falsos, tá? Gestores de ativos, né? Os conhecidos gestores de fundos de investimentos, tá? Que se apresentam como gestores, né? Então veja o histórico dessas pessoas, conheça quem são essas pessoas, quem está por detrás dessas pessoas, se eles têm experiência de mercado financeiro, anos de experiência. Quando você senta, né, numa poltrona de um avião, lá tem uma regra para o piloto, tá? Que vai, né, levar você para outro destino. Para ele comandar aquele avião tem uma regra, ele tem que ter várias horas de voo para ele ter experiência e não derrubar aquele avião e você não morrer. É a mesma coisa que em um investimento, você tem que saber quem está gerenciando, se tem horas, né, sentado em corretoras, em mesas de operações, tá? em tempo no mercado financeiro, se já trabalhou em outras corretoras. Então você precisa conhecer quem é essa pessoa que está gerenciando o teu dinheiro. O oitavo argumento, ele é bem técnico, então vou explicar um pouco para você. Muitas vezes esses golpistas, essas pirâmides financeiras, eles falam que é um robô que gerencia as operações. Eles nem sabem o que é um robô, né, no mercado financeiro, eles nem sabem o que significa isso. Então vamos a uma pequena explicação. Existe no mercado financeiro, você já viu muitas vezes aquelas telas, tá, com um monte de variações, um monte de gráficos. Tá? Aquilo ali são fórmulas matemáticas e estatísticas, modelos matemáticos e estatísticos que calculam o comportamento dos investidores no mercado financeiro, a compra, a venda, a oferta e a demanda. Então eles ficam fazendo cálculos e plotam em forma de gráfico. Então vira algo automatizado. Então um robô, que eles chamam, nada mais é que um sistema automatizado que vê quando está dando ponto de compra e ponto de venda para entrar e sair do mercado. Então eles argumentam muitas vezes que é apenas um robô para parar o argumento com você, parar as perguntas que você possa estar fazendo e joga a responsabilidade para o robô. Mas eles nem sabem qual a dinâmica desse robô, qual é a fórmula matemática que está por detrás desse robô, o robô trader deles, né? O robô de investimento deles. Tá? Se são médias móveis, se são cruzamento dessas médias móveis, se são indicadores de IFR, índice de força relativa no mercado, são coisas bem técnicas. Então essas pessoas elas desconhecem todos esses trading systems, esses indicadores técnicos, esses sistemas operacionais que existem no mercado financeiro. Então elas jogam esse argumento para você que é um robô, mas, né, pergunte deles, né, como é baseado o robô deles, que fórmula matemática, estatística, que indicador técnico é baseado essa tomada de decisão de compra e venda do robô deles. E muitas vezes eles não sabem explicar, eles vão dizer que é só a central, a matriz que explica, né, isso melhor, pode explicar melhor isso para você, mas na verdade eles desconhecem. Tá? Eles desconhecem o que é a fundo esses conceitos de análise técnica, análise gráfica, tá? Trading system, que são sistemas de operações do mercado financeiro. Eles não têm conhecimento profundo disso. Então, é um dos argumentos para você utilizar e não ser enganado por tais estelionatários. A nona dica que eu trago a vocês é a seguinte: pergunte de tais gestores, tá, de ativos quais são os mecanismos de proteção, tá, caso a instituição financeira deles quebre. Tá? No mercado existe o fundo garantidor de crédito, existe a intervenção do Banco Central e aquele capital fica na mão de um interventor federal, público. Tá? Quando a instituição quebra, sofre uma intervenção por parte da Polícia Federal, por parte da CVM, né, por parte do Banco Central. Então fica um novo gestor dos valores que ficaram apreendidos na corretora. Então verifique quais são os mecanismos de proteção caso a instituição quebre e teu dinheiro ficar lá preso.
Como é que vai ser repassado, devolvido o dinheiro para vocês? Não vai ter esse mecanismo de proteção, porque eles não estão dentro do sistema financeiro oficial. É um argumento que já responde a própria pergunta para eles, que já responde, né, o que você queria ouvir deles. Não vai ter resposta nesse sentido, não vai ter proteção contra prejuízos, né, proteção contra proteção aos valores, na verdade, que ficaram lá presos na corretora quando ela venha a sofrer uma intervenção federal, quando ela venha a quebrar, etc. Não vai ter, porque elas estão fora do sistema oficial brasileiro de investimentos, né? Sistema financeiro oficial no nosso país. E o 10º argumento é o seguinte: conheça a si mesmo, conheça as suas nuances, né? A sua propensão a cair nessas ofertas tentadoras e gerencie as suas emoções. Nessa hora você tem que ser racional, você não pode ser emocional. Então a ganância é um pecado que vai te levar a ter prejuízos grandes se você não souber gerenciar isso. Se você não souber trabalhar, né, estudar, ser paciente. Então não seja ganancioso, seja inteligente, seja racional quando você vai fazer um investimento. Você não pode ir pela dica de terceiro, de fulano que está se dando bem, tá? E está se dando bem essa pessoa que se apresentou a você? Então mostra a tua conta corrente, não a conta corrente lá da corretora. Claro, eles podem colocar qualquer valor para enganar os seus investidores que estão aplicados com seus valores lá na corretora deles, tá? Coloque no banco, deixa eu ver realmente se isso você pode resgatar esses valores. Então não caia nesses argumentos emocionados, tá? Não aceite, tá, essas opiniões emocionadas que atuam na tua ganância, que eu estou ganhando tanto, que eu estou ganhando X, Y, Z. Não aceite. Seja racional, tá? Para ganhar no mercado financeiro recursos através de investimento leva tempo. Não é você entrou hoje e amanhã você já vai sair ganhando. Não funciona assim. Você tem que ter conhecimento, tempo, porque isso daqui não é loteria. Tá? Mercado financeiro não é loteria. Mercado financeiro não é cassino. É científico, é matemático, é economia, são finanças, é macroeconomia. Então você tem que ter argumentos racionais, você tem que ter uma postura racional para não ser sabotado, tá, no seu investimento e não cair na mão desses golpistas. Então é isso que eu tinha para tratar com vocês. Espero que você, tá, faça bons investimentos e não seja enganado por tais, tá, falsos investimentos por aí. E fica com a gente até o próximo vídeo aqui no canal de Um Financeiro. Um abraço!